alunos, tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam em casa. Sei que é uma situação adversa que nós estamos passando ainda, né? É uma situação que nós nunca passamos antes, não estamos acostumados, não é a condição ideal que nós estamos trabalhando aqui, mas nós professores estamos tentando ao máximo desenvolver estratégias para chegar para vocês o conteúdo da melhor forma, tá? Então hoje o nosso tema vai ser carboidrato, metabolismo e controle hormonal. Esse tema ele já está na apostila 2 e é o capítulo 6, tá? É tanto para o primeiro ano A, esse conteúdo, quanto para o primeiro ano B. Então eu gostaria que todos vocês dessem início também acompanhando a aula com a apostila do lado, é a página 329. Primeiro vai ter um textinho aí, ó, que é a leitura do texto que vocês devem fazer com o título: O aparecimento de formigas no vaso sanitário pode ser um indício de diabetes? Gente, não sei se vocês já repararam, às vezes, quando fica um pouco de urina no vaso, né? Claro que fica, né? Porque a gente faz urina ali, né? Faz o xixi ali. Pode aparecer algumas formiguinhas. E isso pode indicar que a pessoa pode estar com diabetes. Então, isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, leiam o texto, por favor, aí da apostila. E agora a gente vai continuar trabalhando os carboidratos. Nós já trabalhamos os carboidratos um pouco na aula passada. Vocês já aprenderam que os carboidratos eles podem ser mono, poli, oligo, disacarídeos. E vocês aprenderam um pouquinho o que cada um tem. Então, é glicose, vai ter quitina, vai ter, enfim. Vocês já entenderam essa parte. Agora, nesse próximo capítulo, a gente vai falar de metabolismo e do controle hormonal. Então, como que esse carboidrato ele vai agir para controlar alguns hormônios pancreáticos, reguladores do nosso metabolismo, da nossa glicose, tá? E também a gente vai aprender a diferenciar os tipos de diabetes. Com certeza, vocês já ouviram falar de diabetes, conhecem alguém que tem, ou já conheceram alguém que tem, né? Então, nós vamos aprender a entender o que acontece quando a pessoa tem diabetes, o que acontece com as funções hormonais dessa pessoa, e isso tem tudo a ver com carboidrato, com alimentação e com os processos hormonais que ocorrem lá no nosso corpo, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho o que são os carboidratos? Então, os carboidratos são a primeira fonte energética utilizada pelo nosso organismo. Então, a gente já estudou isso. E quando a gente não ingere uma quantidade que é suficiente de carboidrato para o nosso corpo, ele vai aproveitar outras fontes, como, por exemplo, a gordura, para extrair e atender essa necessidade que nós temos de energia, tá? Porque nós precisamos construir essas moléculas energéticas que são as nossas moléculas de ATP. Então, por isso que é importante a gente sempre se alimentar dos carboidratos. Então, vamos lembrar um pouquinho deles? Amido, lactose, sacarose, frutose, glicose. E eles vão funcionar como combustíveis, porque eles são energéticos, para o nosso processo metabólico. Então, quebra, o que é o processo metabólico mesmo? Você vai quebrar as estruturas para transformar em ATP, em energia, que o ATP é a molécula energética primordial para a gente executar as nossas funções, tá? Então, a gente tem os alimentos também que são ricos em glicídios e eles são de origem vegetal, porque eles vão realizar a fotossíntese, com a exceção do mel, né? Que vocês também viram na aula passada. Então, podemos encontrar o carboidrato em cereais como trigo, aveia, arroz, raízes e tubérculos como batata, inhame, cenoura, aipim, cará, beterraba, leguminosas como feijão, ervilha, alfafa, soja, grão de bico e frutas. Inclusive, vocês me mandaram já o trabalho de vocês
com a dieta, o quanto que tinha lá de carboidrato, teve gente que mandou pizza, chocolate, macarrão. Então, todas essas mandaram frutas, mandaram legumes, mandaram batata frita, mandioca. Então, vocês já entenderam o que é um carboidrato, tá? E principalmente os glicídios, que são esses carboidratos de origem vegetal, porque a gente, quando pensa em carboidrato, só pensa em massa, né? Então, que bom que você já tem isso definido. Agora, a gente vai definir também uns termos que são muito utilizados, tá? Mas antes, eu gostaria que vocês lessem o textinho aí de Contextualizando, que ele vai falar um pouquinho da doença celíaca e da intolerância à lactose. Então, o que acontece com essas pessoas que têm essa doença celíaca, vocês já ouviram falar? Então, por favor, leiam o texto lá na página 330. Bom, agora definindo o que é hiperglicemia e hipoglicemia. Então, a glicose, nós sabemos que é a nossa fonte de energia, né? Então, a gente obtém a glicose através da ingestão de carboidratos, né? E da estrutura mais complexa, dos quais o amido é o mais utilizado. Então, tá aqui, ó, glicose é igual fonte de energia e o amido é a fonte mais utilizada dos nossos carboidratos. Gente, anotem, isso é muito importante vocês saberem, tá? Então, vocês já sabem como ocorre lá a digestão do amido. Então, só para lembrar um pouquinho, que eu passei na aula passada, se você tiver com muita dúvida, não lembra, volta lá no nosso vídeo, assiste a aula de novo, essa parte aí do amido, tá? Mas eu vou falar bem brevemente. Então, a digestão do amido começa lá na boca, com a ação de uma enzima que pode ser chamada de amilase salivar ou pitialina. Quando o amido é quebrado em moléculas menores, ele vai passar a se chamar maltose. Então, cada molécula de amido, ela vai conter aproximadamente 100 moléculas de maltose. A maltose é formada depois da união de 2 moléculas de glicose. Então, a quebra dessa maltose vai ser no intestino delgado. E aí, lá no intestino, vai haver a produção, vai haver o resultado, né, da produção de glicose, que vai ser absorvida no epitélio intestinal, tá? Falei bem brevemente, mas se você tiver em dúvida, volta lá na nossa aula, porque é muito importante, tá ok? Então, a glicose, ela vai estar circulando lá no nosso sangue, e ela pode ser armazenada nos nossos fígados e músculos. Olha que interessante. E como ela é armazenada lá nos nossos fígados e músculos, ela é armazenada na forma de glicogênio. O glicogênio é um polímero de glicose, então é um aglomerado de glicose, tá? E ele pode ser capturado pelas células. E quando isso vai acontecendo, a glicose ela é quebrada e vai fornecer energia, tá? Então, olha só. Vamos aqui na imagem do glicogênio. Então, o glicogênio ele vai ser armazenado lá no nosso fígado ou nos músculos. Aqui, no caso, está exemplificando no fígado. No fígado, esse glicogênio, ele vai fazer a glicogenólise. Gente, glico, de glicose, nólise, lise, quer dizer sempre na biologia quebra. Então, o que vai acontecer? Ele vai quebrar essas estruturas em glicose. Por que a gente quer glicose? Gente, para a gente transformar as moléculas energéticas, para dar energias para as nossas células, tá? E também na forma de glicose, quando elas vêm em polímeros, como eu disse para vocês, ele é armazenado lá no nosso fígado ou músculos, na forma de glicogênese. Tudo bem? É isso que essa imagem está nos dizendo. Bom, Jéssica, mas eu tenho hiperglicemia ou eu tenho hipoglicemia. O que isso significa? Então, vamos lá, vamos definir. A glicemia é um termo que a gente usa para falar o quanto da concentração de glicose pode ter no nosso plasma sanguíneo, tá? Qual que é o valor aceitável dessa quantidade de glicose? Lembrando que você não pode ter glicose de mais nem glicose de menos. O valor normal da nossa glicemia
é de 70 a 110 miligramas, tá? Então, ó, prestem atenção, não é mais do que isso, não é menos do que isso, tá? Então, quando que acontece, por exemplo, se eu tiver com hiperglicemia? A hiper, isso quer dizer o quê? Mais, né? Hiperglicemia é a concentração da glicose lá no nosso sangue que pode aumentar. E aí o sangue ele vai se tornar mais concentrado. E isso vai produzir alguns efeitos no nosso sistema nervoso central. Então, também quando a gente faz aquele teste, que é esse que eu coloquei aqui no cantinho, essa mãozinha aqui, às vezes o pessoal faz em farmácia, faz em casa, enfim, quem é diabético geralmente tem um aparelhinho em casa, e eu já vou explicar o porquê. A gente faz o teste, então a gente fura o dedo, aperta, né? E aí a gente põe aí no medidor. Vamos supor que deu acima de 110. Então isso quer dizer que você está com hiperglicemia. Então você está com muita concentração de glicose no sangue. Isso pode causar muitos problemas para você, então não é legal. E se der abaixo de 70, der, sei lá, 60, é muito perigoso. Porque a hipoglicemia é a diminuição da taxa de glicose no nosso sangue. Então, pode causar náuseas, fraquezas. Existem pessoas que têm essa hipoglicemia e elas passam muito mal. Então, tem que sempre andar com uma balinha na bolsa, um docinho, porque quando começa a se sentir mal, com tontura, náusea, a pessoa já se alimenta desse docinho, dessa balinha, e isso faz com que a glicemia ela aumente um pouco mais. Essas pessoas, elas não podem passar muito tempo em jejum, tá? Já vou comentar com vocês o porquê que ela não pode. Principalmente por conta de não ter a glicose no sangue, né? Então ela precisa se alimentar constantemente e principalmente de doces, porque doce tem bastante glicose, tá ok? Bom, vocês também precisam ler esse textinho aí, ó, no Interdisciplinando. Esse eu vou até ler com vocês, muito interessante. A relação entre estudar e o gasto de energia. Esse texto está lá na página 331. Você já deve ter experimentado a sensação de ficar exausto depois de estudar por um longo tempo. Não há dúvida de que é possível se cansar sem se levantar da cadeira. Estudos revelam que o cérebro de um adulto, apesar de representar apenas 2% do peso total do corpo, demanda 20% do total de energia que se gasta durante um dia sem muito esforço. Isso acontece porque as células cerebrais utilizam apenas a glicose como fonte de energia para as suas atividades. Então, olha só, quando a gente estuda bastante, embora a gente não esteja fazendo atividade física, embora a gente não esteja fazendo nada físico, a gente também tem esse cansaço, a gente também gasta energia. E eu tenho certeza que também vocês já ouviram falar que se você dormir, você também gasta energia. Quando a gente está dormindo também, tem a quebra dessas moléculas de glicose, essas moléculas energéticas, tá? Bom, agora falando dessa parte aí que é bastante interessante, na verdade é uma parte principal da nossa aula, que é a insulina e o glucagon. Então, o que são esses dois? Esses dois são os hormônios mais importantes, né? E eles são produzidos pelo pâncreas. Pessoal, o pâncreas é igual tá aí na página 331 para vocês. Aqui nessa fotinha tá igualzinho. Pessoal, o pâncreas é um órgão anexo que nós vamos ter do nosso sistema digestório. E ele vai estar localizado no abdômen, um pouco abaixo ali do estômago, tá? Tá inclusive nessa foto aqui no cantinho, e tem na apostila de vocês também, está mostrando. E ele vai possuir uma estrutura que se chama ilhotas de Langerhans. Nossa, é um nome meio complicado, né? O que vai ter? O que vai ser essa ilhota? Ela vai apresentar alguns tipos diferentes de células. São células que a gente chama de células alfa, que vão produzir o glucagon, e as células betas, que vão produzir a insulina. Então vamos lá, resumão dessa parte. Nós temos o pâncreas. Do pâncreas, nós temos dois hormônios que são muito importantes, que é a insulina e o glucagon. E também nós vamos ter as células beta
que vão produzir insulina e as células alfa que vão produzir o glucagon. Para que eles servem? Calma lá que já já a gente vai ver. Bom, além disso, o pâncreas é um órgão considerado como a glândula mista. O que isso quer dizer, Jéssica? Ele vai apresentar tanto função endócrina quanto função exócrina. Gente, endo para dentro, exo para fora, tá? Vamos lembrar disso. Então, como assim? Vamos lá. A função exócrina, ela vai estar relacionada à produção de algumas enzimas digestivas que vão atuar lá no nosso intestino. Já a função endócrina vai ser a produção de hormônios que são lançados na nossa corrente sanguínea e vão controlar o metabolismo, como por exemplo da glicose. Então vamos ver essa figura aqui. Então esse é o pâncreas, tá? Essa é a carinha lá do nosso pâncreas. E a gente vai ter aqui, ó, o duodeno, o duto biliar, tá? Vasos sanguíneos, porque o pâncreas precisa ser irrigado, tá? Vamos ter o ducto pancreático, onde vão passar todas as células, o sangue, o duto. Vamos ter os ductos pancreares. E aí a gente vai ter, por exemplo, células aqui com função endócrinas, que estão representadas por esse desenho azul. E também nós vamos ter outras estruturas que vão ser responsáveis pela função digestiva, que vai se secretar enzimas digestivas para os ductos pancreáticos, tudo bem? E a função endócrina, que vai liberar os hormônios insulina e glucagon, que são aqueles hormônios que eu acabei de falar para vocês que são importantes, na corrente sanguínea. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui das refeições, lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar? Gente, todo mundo já sofreu esse processo. E o que é importante a gente saber? Bom, nós vamos ter a glicose, que é em relação ao nosso jejum, e a glicose em relação a depois da nossa refeição. Então, quais são os níveis de glicose que a gente vai encontrar? Ah, Jéssica, quando é considerado jejum? Vamos supor que você come um prato de macarrão e vai dormir. Aí você passa, sei lá, 8 horas, 6 horas. 8 horas é o número ideal que a gente deve dormir, né? Mas se dorme menos, 6 horas, 8 horas, com aquele macarrão ali. Então, com certeza, você já sofreu todo esse processo de metabolismo desse carboidrato e ele já chegou às suas células já utilizaram esse carboidrato, que depois passou como glicose. E aí, o que acontece com essa glicose, né, no seu corpo? Então, após as refeições, a nossa glicemia, ela vai aumentar. Então, lembra lá no outro slide que eu falei para vocês o que era glicemia? Que era aquela quantidade que a gente tinha de glicose no nosso sangue. Então, essa glicemia ela vai aumentar e o pâncreas vai secretar, ou seja, ele vai liberar a insulina. E essa insulina vai estimular a síntese. O que é a síntese mesmo? A quebra do glicogênio lá no nosso fígado, tá? Então, vamos olhar aqui 2 gráficos. A gente tem aqui uma situação da glicose normal em jejum. Então, a gente vai ter aqui, ó, a mínima de 70 e a máxima de 99, tá? E aí, depois que a gente come, depois que come é normal ter um pico de glicose. Então, se a gente pegar, por exemplo, meu pai é diabético, então o que ele faz? Ele sempre, antes de comer, principalmente de manhã, antes de tomar o café, ele mede a diabetes dele. Geralmente tá por base de 70. Depois que ele come, porque ele faz uso de medicamentos, tá? Depois que ele come, esse número ele vai muito para cima, vai para 140. Então, é isso que acontece nessa situação. A gente tem uma condição de jejum e a gente tem uma condição de pós-refeição. Depois da refeição, vejam só a quantidade de secreção de insulina que vai haver pelo pâncreas. Olha só quanta glicose, na verdade, a gente vai ter. Então, olha, a gente tinha 99 em jejum e 145 após essa refeição. Então, ocorre um pico depois que a gente come. Bom,
Nós também vamos ter a reserva, né? A reserva, ela é necessária para gerar energia nos momentos que nós vamos estar de jejum. Então, quando a gente não está em jejum, o nosso organismo ele começa a trabalhar por um estímulo do glucagon. O glicogênio, ele é quebrado e liberado nas moléculas de glicose que vão ser utilizadas na respiração celular. É aquele slide que eu mostrei para vocês lá no comecinho, do glucagon, que ele vai se armazenar lá nos músculos, tá? Então, é essa imagem para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente se alimenta, como eu disse, a gente vai ter uma alta taxa de glicose. A gente vai ter estimulação das células beta lá no nosso pâncreas. Lembra que eu falei que a gente tem duas células betas e células alfa. Então, vamos lá, a gente comeu um pãozinho. A gente vai... O que vai acontecer com a nossa taxa de glicose? Ela vai estimular essas células betas e vai inibir a célula alfa. Claro, ela não vai precisar da célula alfa, então ela inibe. A célula beta, que vai estar localizada lá no nosso pâncreas, vai liberar insulina. O fígado vai absorver a glicose e armazenar na forma de glicogênio. Lembrem lá naquela imagem que eu mostrei para vocês? O fígado armazena o glicogênio, tá? Depois, o que a gente vai ter aqui? Aqui é uma condição de jejum. Então, a gente vai ter uma baixa taxa de glicose. O que vai acontecer com a célula beta, que é a produtora de insulina? Ela vai ser inibida, tá? E aí, a gente vai ter a estimulação das células alfas, também lá no pâncreas, gente. Lembrem-se que tudo isso vai acontecer no pâncreas. E aí, vai ter a liberação do glucagon. E o fígado vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose. Então, é meio que uma medida de emergência que o corpo tem. Por quê? Pode ter glicose demais? Não. Pode ter glicose de menos? Não. Quando tem glicose de menos, quem age? A célula alfa, que vai liberar o glucagon, e o fígado nosso vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose. E aí fica legal. Então, quando também a gente se alimenta, o que vai ter que acontecer? A célula beta vai ter que liberar insulina e o fígado ele precisa absorver essa glicose. Então, pessoal, é um trabalho constante do nosso corpo, tá? Então, quando a gente se alimenta, quando a gente não se alimenta, todo momento essas células, esses hormônios, eles vão sendo liberados, tudo bem? Para manter o equilíbrio no nosso corpo. Bom, então agora definindo um pouquinho. A insulina é um hormônio que tem funções de estimular a entrada da glicose nas nossas células, isso a gente já viu. No fígado e nos músculos, ela vai estimular o armazenamento do glicogênio e a produção de proteínas a partir dos aminoácidos. Nas nossas células adiposas, gorduras, ela vai estimular a formação dessa gordura e ela vai impedir a produção de glicose a partir de compostos intermediários das vias metabólicas do fígado. Relaxem que a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Bom, então vamos aqui falar dessa figura. A gente vai ter a glicose e a gente vai ter alguns processos. Gente, para a liberação dessa insulina, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu acho que fica mais claro do que o próprio esquema. Nós vamos ter um esquema de receptor. É como se fosse a chave da porta e a porta. Quando você encaixa uma chave errada, é lógico que não vai abrir. Mas quando você encaixa a chave certa, ela vai abrir. Então vejam só que a insulina, ela tem exatamente o formato desse receptor aqui, ó. Então quando ela encaixa, o que vai fazer? Vai liberar uma série de processos. E daqui no passo 3, ele vai abrir um canal. Nesse canal, vai ter a glicose aqui aguardando para entrar. A partir do momento que a glicose entra, ela vai se transformar em glicogênio. Depois de se transformar em glicogênio, ela vai se formar em piruvato e depois em ácidos graxos, tá? Bom, e o glucagon? Então, o glucagon tem funções opostas aos da insulina. Ele vai estimular o fígado na quebra do glicogênio, que a gente chama de glicogenólise, né? Lise, lembra sempre, gente, que o termo lise na biologia quer dizer quebra. Produzindo e liberando glicose. Quando que essa situação acontece? Principalmente em situações de jejum, tá? Ficou mais de 3 horas sem comer,
precisou fazer igual aqueles exames de sangue e tal. Gente, por que o exame de sangue, quando você está em jejum, eles também medem diabetes, geralmente, né, quando você pede, você não pode ter isso, a diabetes acima, o valor, né, do glicose no sangue acima de 100, né, enfim. Por quê? Porque você está em período de jejum, né, então espera-se que esse valor seja menor. Então, se estiver muito alto, está acontecendo um processo de diabetes aí. Além disso, o glucagon ele vai estimular a produção de glicose pelo nosso fígado. Pessoal, olha que interessante esse esquema. Então, o pâncreas ele é o nosso órgão central quando a gente está falando de glicose, de produção de insulina, enfim. O pâncreas, ele vai ser o órgão central. Então, vamos lá. Quando a gente tem glicose no sangue, muita glicose, a gente vai ter hiperglicemia. Lembra? Muita glicemia. Quando a gente está com hiperglicemia, tem o estímulo do pâncreas e ele vai produzir insulina, tá? Essa insulina vai transformar a glicose em glicogênio, porque ela vai quebrar. E isso vai ser armazenado lá no fígado e no músculo. E hipoglicemia, nós vamos ter o estímulo do pâncreas. O pâncreas vai produzir o glucagon e vai ter o glicogênio, a glicose, que vai ser liberada no sangue pelas células. Agora falando um pouquinho dos tipos de diabetes. Nós temos 2 tipos de diabetes, tá? Que nós podemos falar que é diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2, tá? Algumas características do diabetes do tipo 1. O pâncreas, no tipo 1, não consegue produzir a insulina, então tem a ausência de produção, a insuficiência de produção da insulina. O que ele vai causar? Destruição das células betas do pâncreas por rejeição. Lembra que eu falei para vocês lá que tinha célula beta? Então, nesse caso de diabetes, a célula beta vai ser rejeitada pelo próprio organismo, por uma causa que não se conhece. É uma doença meio que autoimune. Então, a alimentação ela não vai interferir como causa. É tida como 10% dos casos e acontece a partir da infância e adolescência, mas também pode ocorrer na fase adulta. Algumas manifestações, sintomas de sede excessiva, cansaço, perda acentuada de peso, hálito e urina um pouco adocicados, tá? Controle. A aplicação de insulina, a gente monitorar a glicemia. Então, lembrem-se que eu falei que meu pai é diabético? Todos os dias ele monitora. Controlar a alimentação e fazer atividades físicas regularmente. Diabetes de tipo 2. O pâncreas ele vai produzir insulina, mas o organismo vai desenvolver resistência à ação desse hormônio. Então, a causa, predisposição genética. Tem pessoas que têm na família várias pessoas que são diabéticas. Isso pode ser uma causa, né, que é a hereditariedade. A obesidade, uma dieta desequilibrada, comendo muito carboidrato. Imagina, você come muito carboidrato, o seu corpo tem que estar o tempo todo produzindo glicose, produzindo insulina, glicogênio, glucagon. Então, imaginem, quanto que isso não desequilibra o seu sangue, quanto isso desequilibra os seus órgãos, né? Que eu falei, com o predomínio de carboidratos e açúcares, o sedentarismo e a hipertensão. Acontece nas 90% dos casos e a partir dos 30 anos, apesar de casos de crianças serem obesas estarem mais incidentes ultimamente. Manifestação. Ela é mais lenta, na maioria das vezes, ela é sintomática, ou você tem sensações de fome, sede, cansaço frequente. Como que você controla? Existem medicamentos e aplicação de insulina. Você também precisa monitorar essa glicemia, controlar a alimentação e fazer atividades físicas regulares. Eu acho que vocês também já ouviram falar de um tipo de diabetes que se chama diabetes gestacional, tá? Esse diabetes ocorre durante a gravidez devido a um aumento do peso da gestante, gente. Então, se a gestante está muito acima do seu peso, isso pode ocasionar o diabetes gestacional. Então, toda mulher pode desenvolver esse diabetes durante a gravidez,
mas alguns fatores podem aumentar o risco do problema, como, por exemplo, idade superior a 25 anos, histórico familiar de diabetes, o ganho excessivo de peso, os filhos que nascem com mais de 4 quilos. E essas mulheres que têm filhos acima de 4 quilos precisam prestar atenção, porque se elas não se cuidam, se elas não perdem peso durante a gravidez, se elas não medem a quantidade de alimentação, o filho pode nascer diabético e isso pode ser para a vida toda, tá? Então, precisa controlar a boca aí na gravidez. E principalmente a ingestão de doces, carboidratos, tá? Bom, pessoal, agora eu vou passar um vídeo para vocês que resume mais ou menos o esquema de como que acontece essa liberação do glucagon, da insulina, e como que ocorre o diabetes também no nosso sangue, tá? O pâncreas produz 2 hormônios importantes na regulação da taxa de glicose no sangue, a insulina e o glucagon, que irão ser secretados a depender da necessidade do organismo. A insulina é produzida quando o corpo está com hiperglicemia, agindo para que ocorra a glicogênese. Em momentos como, por exemplo, após refeições fartas em carboidrato. A glicogênese é um processo de estocagem de glicose em forma de glicogênio e tem a finalidade de retirar o excesso de glicose do sangue e transportá-las para dentro das células do músculo, que podemos chamar de glicogênio muscular. E também armazena no fígado, que chamamos de glicogênio hepático. Já o glucagon é produzido em momentos de hipoglicemia, ou seja, quando a quantidade de glicose no organismo está muito baixa, geralmente ocorre em jejuns ou longos intervalos entre as refeições, podendo causar tonturas, fraqueza, dores de cabeça e até desmaios. Isso é um sinal de que falta glicose para o cérebro, já que o cérebro é um órgão que depende exclusivamente de glicose na obtenção de energia para suas células. Em sinais de hipoglicemia, o pâncreas irá produzir o glucagon com o objetivo de transformar o glicogênio que está armazenado em nossos músculos e fígado, em moléculas de glicose. Após isto, o glucagon irá carregar a glicose liberada para a corrente sanguínea, fazendo com que a concentração de glicose no sangue seja normalizada novamente. Quando o pâncreas não funciona, ou funciona de maneira deficiente, ocorre a falta ou baixa produção de insulina, provocando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, que são doenças causadas justamente pelo excesso de glicose no sangue. Juntos, insulina e glucagon equilibram e controlam o teor de açúcar no organismo através de mecanismos de retroalimentação, também conhecido como feedback positivo e feedback negativo. Temos um vídeo no canal falando sobre estes mecanismos. Você pode assisti-los clicando aqui no card, ou no link que estará na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado, e até a próxima. Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença.
Então, pessoal, esses foram os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam aí na apostila de vocês quais são os mecanismos, o que ocorre em cada fase, quando ocorre a quebra, quando ocorre a produção. E façam os exercícios também, que isso pode ajudar muito vocês aí para a nossa avaliação, tá? Muito obrigada, se cuidem, quem puder, fique em casa, tá? Até a nossa próxima aula. Um beijo!